Olá, eu sou Tatiana Scremin e nesse vídeo eu quero falar com vocês sobre a nota fiscal de consumidor eletrônica na parte que trata da identificação do destinatário. Alguns estados, praticamente todos os estados já implantaram a nota de consumidor eletrônica. Santa Catarina está iniciando a implantação neste momento. Na verdade, nós estamos com o projeto piloto ainda. Não tem nenhuma empresa na obrigatoriedade. Estamos iniciando. Mas a nota fiscal de consumidor eletrônica, ela coberta vendas de mercadorias para não contribuintes do ICMS. Esse não contribuinte tanto pode ser pessoa física como pessoa jurídica que não seja contribuinte do ICMS. Em geral, empresas sem inscrição estadual. Na verdade, aqui no estado de Santa Catarina é considerado um não contribuinte quem não tem inscrição estadual. Quem tem inscrição estadual, seja pessoa física ou jurídica, é considerado um contribuinte do ICMS. No caso do MEI, aí a gente tem que olhar com mais cautela, porque o MEI é facultativo para o MEI ter inscrição estadual ou não, mas se não é do MEI, não tem inscrição, não é contribuinte do ICMS. Então, a nota fiscal de consumidor eletrônica, ela é coberta vendas apenas para não contribuintes do ICMS e apenas dentro do próprio território. Se o comprador é de outro estado, daí tem que ser a nota fiscal eletrônica modelo 55, aquela tradicional maior, que já estamos adaptados há mais tempo. Uma das questões que envolve a nota de consumidor eletrônica é a identificação do destinatário. Então, vamos lá. Se o destinatário for uma pessoa jurídica, então um não contribuinte do ICMS, porém pessoa jurídica, tem que ser informado na nota fiscal de consumidor eletrônica o CNPJ. Se esse destinatário for uma pessoa física, tem que informar na nota de consumidor eletrônica o CPF. Ah, mas e se o destinatário, se o comprador da mercadoria for uma pessoa ou estabelecimento, mas geralmente a pessoa, né? Estrangeiro, é um turista que veio até a loja e adquiriu a mercadoria. Daí eu peço para ele o CPF e ele vai dizer que não tem, nem sabe que documento é esse, porque ele é de outro país. Então, neste caso, você tem que solicitar a esse estrangeiro um documento admitido pela legislação civil, como, por exemplo, o passaporte. Sempre que for entregar a domicílio, você vendeu e vai entregar a mercadoria na casa do seu cliente. Aí é obrigatório informar o endereço dele também, além do CPF, né, ou do CNPJ, também neste caso entrega a domicílio, você tem que informar o endereço do cliente. Aqui em Santa Catarina, a legislação está assim, seca. Olha, se o destinatário é pessoa jurídica, tem que ter CNPJ. Se o destinatário é pessoa física, é o CPF, destinatário comprador da mercadoria. Se for estrangeiro, o passaporte, né? Na verdade, diz que é o documento admitido pela legislação civil, então imagino que o passaporte seria esse documento. Entregas a domicílio, além da identificação através do CPF ou CNPJ, tem que ter então o endereço dessa pessoa, que é o local da entrega. Posteriormente, uma portaria vai definir as condições para a identificação desse destinatário. Então, pode ser que o estado de Santa Catarina traga alguma mudança em relação a essa questão. No estado de Santa Catarina, então, não foi colocado limite. Então, quer dizer que se você for numa papelaria e comprar um lápis, a papelaria só vai conseguir vender esse lápis para você se você informar ou o CNPJ, caso seja para uma empresa, ou o seu CPF, senão ela não vai conseguir te vender. Claro, a gente está considerando aqui empresas que fazem a coisa correta. Por quê? Pela legislação do nosso estado, qualquer valor documentado com nota de consumidor eletrônica obrigatoriamente tem que ter a identificação do destinatário. Ele vai contra do que diz o ajuste CINEF 19 de 2016, porque lá no ajuste ele fala o seguinte: só é obrigatório a informação do CNPJ e do CPF em valores superiores igual ou superior a R$ 10.000. R$ 10.000 é bastante coisa para comprar com nota de consumidor eletrônica. Bastante coisa. Também, se o valor for inferior a R$ 10.000, somente quando o cliente solicitar, ó, eu preciso da identificação nesse documento, nessa nota fiscal de consumidor eletrônica. Entrega a domicílio dá em qualquer valor. Se eu estou vendendo uma mercadoria para o cliente e eu vou entregar na casa dele, aí eu sou obrigada a colocar os dados dele e o endereço, até porque eu preciso que esse documento acoberte o transporte. Então, pelo ajuste CINEF, só seria obrigatório quando o valor fosse igual ou superior a 10.000, né, naquela nota fiscal de consumidor eletrônica, abaixo de 10.000 se o cliente pedir e entregas a domicílio. Só que o nosso estado não implantou esta regra. Nosso estado simplesmente diz que tem que identificar.
E agora? Agora eu, Tatiana, entendo que temos que identificar por falta de previsão legal. Inclusive, tem uma resposta de consulta Copat aqui em Santa Catarina, a 32 de 2020, que diz que uma alteração através de um ajuste CINEF só entra em vigor no estado de Santa Catarina após a publicação interna. Então, como o estado não colocou essa questão do 10 mil reais em legislação interna, ainda não vale para nós. Então, qualquer nota fiscal de consumidor eletrônica de qualquer valor obrigatoriamente tem que ter a identificação do comprador. Mas e se o cliente recusar a passar os dados da emissão da nota de consumidor eletrônica? Pelo manual de orientação do contribuinte, lá no manual de orientação diz que se o valor for inferior a 10 mil reais, porque se for superior a 10 mil ele é obrigado a informar, se for inferior a 10 mil reais e ele não quis te passar os dados, né? Você pode simplesmente colocar assim, ó, consumidor não identificado. Mas aí é se for menos que 10 mil e ainda assim não tem entrega a domicílio, o próprio cliente vai levar. Mas o nosso estado não implantou isso aqui. Então, a princípio, né, aqui em Santa Catarina, não adianta ele bater o pé, porque então não posso vender para ti, eu preciso da identificação do documento fiscal. Eu, sinceramente, acho que o Estado vai mudar isso, porque ele está dizendo que vai ter uma portaria ainda para definir as condições para identificação. Então, eu imagino que quando o negócio começar a ser trabalhado efetivamente, vai ser inviável, né? O CPF, muita gente não anda com o documento, não sabe de cabeça. Então, imagine o transtorno, até o pessoal se acostumar. Então, eu imagino que o Estado vai flexibilizar essa situação. Mas, por enquanto, eu tenho que dizer para vocês que vai ser obrigatório em qualquer valor. E para a gente encerrar essa questão da identificação do destinatário, existe um campo lá no XML atrelado ao código do país. Esse código do país de origem do estrangeiro, ele é obrigatório? Na verdade, não. Simplesmente você vai. Existe o campo identificando que o destinatário da nota é de origem estrangeira, mas você não vai colocar o país dele. Fica assim, ó, lá dentro da nota de consumidor eletrônica, ele vai perguntar assim, destinatário, endereço da UF. A UF, ao invés de colocar o estado, vai colocar X, porque ele é do exterior. Destinatário estrangeiro pode ser nulo ou não, conforme a regra de validação. Em Santa Catarina não vai ser nulo, você tem que pegar o número do passaporte ou o documento que ele tem, que identifica ele. CFLP inicia em 5, porque se o estrangeiro é um turista e ele vem até a loja e adquire, é considerado uma venda interna, não uma exportação de mercadorias. Então, o CFLP inicia em 5. Outra questão que o pessoal traz: se existir a entrega do produto ao estrangeiro no hotel, por exemplo, a Cefaz vai aceitar eu colocar EX de estrangeiro e colocar o endereço do hotel, já que eu tenho que entregar no hotel para esse estrangeiro? A resposta é que sim. Se você colocar EX, ele vai deixar você colocar o CFLP iniciando em 5 e o endereço de entrega, o local da pousada, do hotel, da casa do amigo, aonde esse estrangeiro estiver hospedado. Em relação à identificação do destinatário, por enquanto que nós temos em Santa Catarina é isso, tá? Qualquer valor tem que identificar ele, ou CPF ou CNPJ, dependendo se é pessoa física ou pessoa jurídica. Então, até mais, até o próximo vídeo.